Olá, bom dia. Meu muito obrigada inicialmente à SEMP, Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, pelo convite que nos foi formulado para estarmos aqui nesta manhã maravilhosa, conversando e refletindo sobre a importância da casa espírita. Todos nós, de alguma forma, nos sentimos curiosos realmente de conhecer um pouquinho sobre as casas espíritas. Principalmente em época de pandemia, as pessoas sentem falta, necessidade de estarem nas casas espíritas, trabalhando, absorvendo as energias positivas das casas espíritas, e surge também em função da curiosidade que muitas pessoas têm acerca da doutrina espírita, surge essa curiosidade de conhecer e de saber a importância dos centros espíritas. Então, é esse tema que nós vamos refletir nesta manhã. Mas, inicialmente, vamos fazer uma prece para agradecer e para que o dia possa ser positivo para todos nós. Elevando o nosso pensamento ao Mestre querido, queremos agradecer por este dia, pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouquinho mais sobre as casas espíritas, instituições que nos acolhem com tanto carinho e nos aproximam de Ti, Senhor, nos mostrando, nos orientando como Te encontrar, como desenvolver o amor em nossos corações e assim sermos pessoas de bem. Que essas reflexões possam nos ajudar a realmente conhecer um pouco mais sobre as casas espíritas, desmistificar o entendimento equivocado que algumas pessoas têm e assim nos aproximar, Senhor, das casas que nos elevam, nos orientam e nos auxiliam. Fica conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Então vamos conversar um pouquinho sobre a importância das casas espíritas. Mas antes de falarmos sobre importância, seria bom nós conhecermos um pouquinho sobre a casa espírita, o que é a casa espírita, quais os seus objetivos, conhecer o trabalho, para que possamos entender o quão importante ela é em nossas vidas. Então, na verdade, a Casa Espírita é uma organização religiosa sem fins lucrativos e que, na verdade, tem todas as suas atividades pautadas, fundamentadas na doutrina espírita, segundo as obras codificadas por Allan Kardec, e também em obras complementares e subsidiárias. E as finalidades da casa espírita são inúmeras, mas aqui, para o nosso esclarecimento, eu trouxe aquelas formatadas, orientadas, dadas pela Federação Espírita Brasileira, estabelecendo e mostrando qual é a finalidade das casas espíritas. E segundo a FEB, existem 3 finalidades essenciais para as casas espíritas. E a partir dessas finalidades, nós já vamos começando a compreender a importância das casas espíritas na formação do ser. Pois muito bem. A primeira finalidade é o estudo, a prática e a difusão do espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras de Allan Kardec. Então, estudo, prática e difusão do espiritismo. Então, quando nós vamos entender sobre o estudo, o aprendizado, o conhecimento que nos liberta e nos tira da ignorância, vamos já nos aproximando, facilitando a nossa reforma íntima, porque a prática da doutrina espírita é a vivência da lei de caridade e do amor. E as casas espíritas nos auxiliam nesse processo. E também a difusão da doutrina espírita. A difusão da doutrina espírita, não imaginemos aqui uma difusão apenas por palavras. A difusão mais importante é aquela que se dá mediante as ações, porque as boas ações servem de exemplo ao próximo.
ajudam o próximo para que ele também possa se melhorar, para que ele também possa encontrar recursos para ser mais feliz. Uma outra finalidade é a prática da caridade espiritual, moral e material por todos os meios ao nosso alcance. A prática da caridade, porque nós já sabemos que fora da caridade não há salvação. O que verdadeiramente eleva a criatura, tirando-a da imperfeição, das sombras, é a vivência do amor. E o que é a caridade, senão o amor em ação? Precisamos, na verdade, de atitudes ativas em benefício do próximo. Então, a vivência da caridade em todas as suas formas, espiritual, moral e material, é também uma finalidade das casas espíritas. E através dessa caridade, nós vamos pouco a pouco evoluindo e nos aproximando do nosso objetivo maior, que é o progresso. E outra finalidade importantíssima das casas espíritas é a união solidária das sociedades espíritas e a unificação do movimento espírita. E o quão importante é essa postura de união entre as casas espíritas. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então, como é importante hoje as casas espíritas, o movimento espírita se unir. Nós não somos ilhas que precisamos viver isolados. Ao contrário, somos seres sociáveis. Na verdade, quanto mais juntos, unidos, em fraternidade nós estivermos, mais rapidamente nós vivenciaremos o amor, a vivência da Boa Nova. Então, como é importante a unificação do movimento espírita, a união entre as instituições espíritas, estar como uma das finalidades trazidas pela Federação Espírita Brasileira. Mas para que nós possamos perceber e compreender a importância das casas espíritas, devemos compreender as várias vertentes que ela assume nas nossas vidas. Na verdade, segundo nos informa Bezerra de Menezes, na obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, nós ali conhecemos, por intermédio deste autor espiritual, as várias vertentes da casa espírita. A casa espírita, ela é templo, é lar, oficina, hospital e é também escola. Mas por que será que a casa espírita recebe essas várias vertentes? O que será que faz dela, em determinados momentos, ser vista como templo, lar, oficina, hospital e escola? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. A casa espírita, ela é templo porque ela nos auxilia na conexão, na ligação com Deus. Estimula essa conexão com Deus, nos permite compreender a importância de estarmos em sintonia com a divindade, com a espiritualidade superior, nos mostra o quão importante é desenvolvermos essa prática em nossas vidas para que possamos verdadeiramente compreendermos que somos filhos de Deus, precisamos estar com o Pai conectados e principalmente como isso vai nos auxiliar a sermos pessoas de bem, nos ajudando a vencer ainda as nossas imperfeições e nos aproximarmos mais rapidamente da divindade. Então, a doutrina espírita, as casas espíritas, nos trazem uma compreensão da lei de Deus, dos seus ensinamentos, das provas da existência de Deus, nos fazem compreender como funciona a justiça divina. Tudo isso nós conseguimos mediante as casas espíritas. Então, auxiliar a criatura nessa conexão com a divindade nos mostra que a casa espírita é um templo também. Mas por que será, então, agora que a casa espírita pode ser vista como um lar? Eu não moro na casa espírita, por que será que ela pode ter em determinados momentos essa vertente, esse caráter? E o benfeitor nos diz que no lar nós procuramos receber a todos que frequentam os nossos lares, as nossas residências,
com carinho e fraternidade. E nas casas espíritas é assim também. Por quê? Porque nós procuramos receber as pessoas com carinho, com fraternidade, como se fossem parte da nossa família. E na doutrina espírita, nós não aprendemos que somos todos irmãos uns dos outros, que a família é universal e que nós devemos nos olhar e nos tratar, nos receber, nos entendermos como tais? Então, quando nas casas espíritas nós somos acolhidos com fraternidade, com respeito, com união, com carinho, como uma verdadeira família, nós lá nos sentimos acolhidos, em paz, com a mesma ideia, um pouco que nós podemos trazer aqui, de um lar. Por isso que as casas espíritas também recebem essa vertente. Nós colocamos aqui, sabemos que entre os familiares há discórdia, às vezes lutas, desentendimentos, mas quando há amor e respeito, tudo pode ser vencido, tudo pode ser superado. Igualmente nas casas espíritas, por mais que ainda sejamos imperfeitos e que o trato entre os trabalhadores, entre os frequentadores, possa apresentar alguma dificuldade, quando há amor e respeito, quando há fraternidade, quando há carinho, como numa família, tudo se supera. Todos se dão as mãos para que possam caminhar e seguir. Então, nós precisamos sempre entender também essa grande vertente, para que nós possamos, com amor e respeito, vencer eventuais dificuldades e desafios que possamos encontrar dentro das casas espíritas. Mas a outra vertente trazida é oficina. Sem dúvida, a casa espírita nos proporciona o trabalho, nos dá a oportunidade de nós nos dedicarmos através do trabalho no bem, do voluntariado, nós crescermos e evoluirmos. As casas espíritas nos oferecem mecanismos para que nós saiamos muitas vezes da nossa ociosidade e comecemos a labutar, a trabalhar, a obrar pela nossa evolução, pela obra de Deus. Jesus, na verdade, espera de nós, trabalhadores da última hora, que estejamos ao lado dele, trabalhando na sua seara, para que o amor se faça presente na terra. E as casas espíritas são, sem dúvida nenhuma, oficinas de trabalho, porque nós temos ali a oportunidade, então, de realizar atividades voluntárias. Lembrando sempre, a caridade é o meio, é o instrumento que nós temos para obter a salvação, para sermos mais felizes. Hospital. A casa espírita é também um hospital. Todos nós ainda somos enfermos da alma. Estamos aqui lutando para que nós possamos, pouco a pouco, dissipar as nossas enfermidades, dissipar as nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. E a casa espírita é um hospital, porque ela nos alivia as dores, muitas vezes, não apenas do corpo físico, mas da alma. A doutrina espírita, as casas espíritas são hospitais porque elas ajudam a cada um de nós a nos libertarmos das causas das nossas doenças. Nós sabemos que as doenças no mundo físico, elas são apenas consequência. Elas são efeito, elas não são causa. A causa de todas as doenças está no espírito que está enfermiço. Portanto, nós precisamos trabalhar, medicar de forma correta o nosso espírito, para que possamos adquirir a saúde plena, a saúde integral. E isso vai se reverter, claro que no nosso corpo, na nossa matéria física. Então, nós somos realmente auxiliados espiritualmente nas casas espíritas, através da orientação, através dos tratamentos espirituais que as casas dispõem. Então, nós vamos, pouco a pouco, adquirindo equilíbrio e saúde. Mas as casas espíritas são também escola. Por que será? Porque lá nós aprendemos, e muito,
nas casas espíritas, através dos inúmeros cursos, palestras, estudos que são disponibilizados aos frequentadores, nós temos, a criatura tem a oportunidade de compreender sobre a verdade, sobre os princípios da doutrina espírita, sobre a justiça divina, compreender e obter as respostas para as grandes perguntas da humanidade, as grandes dúvidas que envolvem a criatura humana. De onde eu vim? Para onde vou? Por que sofro? Porque, na verdade, eu existo? Deus existe? Então, são perguntas que todos nós desejamos saber. E a doutrina espírita, de forma lúcida, de forma didática, nos orienta, nos esclarece, nos ensina. Então, sem dúvida nenhuma, a casa espírita tem também a vertente de ser uma escola. E através, com certeza, da instrução de todos nós, vamos deixando a ignorância, vamos adquirindo a fé raciocinada, deixando de lado a fé cega, que nos acompanhou certamente por muitos séculos, e vamos compreendendo melhor tudo o que nos acontece, tudo aquilo que acontece com o mundo e a justiça divina. E uma coisa, um fator muito importante que eu gostaria de destacar aqui sobre as casas espíritas, e isso, sem dúvida nenhuma, faz delas também importantes, é o fato de que não há discriminação nas casas espíritas, não há qualquer tipo de discriminação de raça, sexo, religião, cor, cultura. De modo algum. As casas espíritas acolhem com muito carinho todos que as procuram. As casas recebem e devem receber sempre a cada um de nós com muito carinho, muita fraternidade, porque a base de todo o sentimento que move a doutrina espírita e, como tal, deve pautar a atividade das casas espíritas é o amor, é a fraternidade, é a união. E o amor, em momento algum, discrimina. Importante também, para que nós possamos compreender a importância das casas espíritas, entender como elas funcionam. Será que há, de alguma forma, hierarquia entre as casas espíritas, como nós podemos observar em relação a outras religiões? E a resposta é não. Não há, na verdade, entre as casas espíritas, um órgão centralizador. Todas as casas espíritas, elas têm autonomia para, na verdade, administrarem, se conduzirem como entenderem mais adequado. Embora não haja essa autonomia, nós sabemos que as casas espíritas sérias, elas seguem, vamos colocar assim, algumas posturas comuns, que as identificam realmente como os centros espíritas e principalmente para diferenciá-las de outras religiões espiritualistas. Então, essa atuação comum, principalmente, é seguir a base da doutrina espírita, que é a codificação de Allan Kardec. Os seus princípios, os princípios fundamentais da doutrina espírita, eles não podem jamais ser esquecidos. E quais seriam esses princípios fundamentais trazidos, explicados na codificação espírita? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Então, se nós não estivermos pautados, as casas espíritas não estiverem pautadas nestes princípios, seguindo as orientações de Allan Kardec, das obras codificadas de Allan Kardec, pode haver uma desvirtuação das suas atividades, do seu modo de proceder. Sendo importante, portanto, nós estarmos sempre atentos para que nós, como ainda há muito desconhecimento acerca da doutrina espírita, do trabalho das casas espíritas, precisamos ter esse cuidado exatamente para que não busquemos uma determinada instituição, achando-a, acreditando-a uma casa espírita, quando na verdade que segue como tal, seguindo as normas e as regras de Allan Kardec, quando na verdade não é.
Mas vamos entender um pouquinho sobre as atividades das casas espíritas. Por que será que é tão importante nós também nos colocarmos ali à disposição, nos colocarmos em condições de conhecer as casas espíritas? O que é que elas nos oferecem de tão bom para que elas sejam importantes nas nossas vidas e no nosso processo de reforma e de crescimento? Então, na verdade, nós vamos aqui destacar as atividades mais usuais que nós podemos encontrar nas casas espíritas. Então, existem departamentos, existem áreas dentro das casas espíritas e cada uma delas com uma função, uma responsabilidade adequada. Então, nós podemos aqui destacar a área de assistência espiritual, a área, departamento de estudos ou de doutrina, a área de mediunidade, de assistência e promoção social, da infância, da juventude, da comunicação social e a área administrativa. Mas o que será que cada uma dessas áreas, desses departamentos, desses setores, enfim, isso aí varia de casa para casa, o que é que essas áreas fazem? Então, a área de assistência espiritual, nós consideramos como sendo a área mais importante da casa espírita, por um lado. Por quê? Inclusive, dentro da área de assistência espiritual, várias atividades são desenvolvidas, exatamente com o objetivo de dar força espiritual, amparo espiritual, auxílio espiritual às pessoas, aos trabalhadores e aos frequentadores. Busca, na verdade, auxiliar cada um de nós na conquista do equilíbrio emocional, físico, espiritual e moral das criaturas. Como nós havíamos colocado, ainda somos todos muito enfermos, somos todos doentes da alma. E mesmo nós, que eventualmente possamos conhecer um pouquinho da doutrina espírita, somos ainda muito imperfeitos, frágeis. Então, o nosso psiquismo, a nossa estrutura emocional facilmente se fragiliza. E as casas espíritas, através da área de assistência espiritual, nos sustentam, nos fortalecem o espírito, auxiliam para que nós possamos ampliar, fortalecer as nossas vibrações espirituais e, com isso, fiquemos bem. Para que vocês possam ter uma ideia do quão importante é esta área dentro das casas espíritas, eu vou mencionar apenas algumas das principais atividades que a área de assistência espiritual apresenta, oferece ao público. Então, nós temos a atividade de recepção e de orientação. São aquelas pessoas que vão ali receber com todo carinho as pessoas, os frequentadores que chegam à casa. É importante a forma como nós somos recebidos nas casas espíritas, porque muitas vezes, pela forma como nós somos recebidos, nós lá poderemos voltar ou não, porque é o primeiro impacto, é a primeira impressão que nós temos. E como nós sabemos que muitas pessoas ainda têm receio de adentrarem, de conhecerem as casas espíritas, como é importante a atividade de recepção e de orientação para que nós nos sintamos acolhidos na casa espírita. Temos o diálogo fraterno, o atendimento fraterno, onde um trabalhador da casa vai ser destacado, enfim, trabalhadores da casa são destacados para dialogar com você, de forma mais particular, para que você possa ali externar os motivos que o levaram à casa espírita, o que você busca ali. E com certeza esse trabalhador vai lhe ouvir, vai lhe orientar, vai lhe informar sobre os vários recursos que a casa oferece, de modo que você possa compreender tudo que a casa pode, de alguma forma, lhe oferecer e ajudar, muitas vezes, na solução, no auxílio para a solução dos seus problemas. Temos ainda a explanação do Evangelho, onde também facilitadores vão estar ali em grupo, estudando, refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina espírita, nos fortalecendo o espírito. Enquanto nós estamos ali no estudo do Evangelho, a espiritualidade está atuando em nosso benefício, exatamente para que nós possamos sair dali renovados com um novo ânimo e novos propósitos de vida. E conhecendo o Evangelho, vamos também fortalecendo o nosso espírito.
Temos a atividade da enfermaria, onde, através dos passes magnéticos, da fluidoterapia, nós poderemos, recebendo uma quantidade maior, por mais tempo, de fluidos magnéticos, ter um auxílio maior para a solução das nossas doenças espirituais, físicas, morais. Então, a enfermaria, na verdade, as pessoas ficam muitas vezes deitadas em camas por um tempo ali entre 45 minutos, 50 minutos, recebendo passes magnéticos individuais e coletivos, como se fosse realmente um tratamento mais direto, mais emergencial, para nos tirar muitas vezes de uma situação de crise e de enfermidade. Então, a enfermaria é muito utilizada também nas casas espíritas. Temos ainda a emergência espiritual. Nem todas as casas têm condições de oferecer o tratamento da emergência espiritual, mas são para situações mais delicadas, como, por exemplo, obsessões, como transtornos mentais, vícios. Então, são situações um pouco mais delicadas que precisam de um atendimento diferenciado. E nas emergências espirituais, há o tratamento da fluidoterapia para esses pacientes, mas, de forma concomitante, se realiza uma reunião mediúnica para atender os pacientes que estão sendo amparados na emergência espiritual. Casos, como eu disse, de obsessão, de transtornos de todos os matizes e vícios. Então, através daquela reunião mediúnica, nós vamos atuar, trabalhar, auxiliar, amparar eventuais espíritos desencarnados que possam estar juntos a esses atendidos, e com isso, o centro, naquele momento, ele ampara e ajuda tanto o encarnado quanto o desencarnado. Temos ainda a fluidoterapia, que são os passes magnéticos, as atividades, normalmente, após as palestras públicas, após a explanação do Evangelho, normalmente as casas espíritas oferecem a fluidoterapia e a água magnetizada, que são processos que auxiliam na cura também das nossas dificuldades. Temos a irradiação ou o tratamento à distância, quando muitas vezes pessoas encarnadas ou desencarnadas não têm condições de irem ao centro se forem encarnadas, ou mesmo pessoas que já desencarnaram, e quando familiares, amigos queridos desejam orações e benefícios para esses corações, colocam os nomes nas casas espíritas, e através da irradiação à distância, uma equipe, trabalhadores, vão mentalizar, vão vibrar, vão realmente direcionar bons fluidos para aquelas pessoas que estiveram com os seus nomes ali colocados. E a espiritualidade superior, uma equipe, vai até esses corações, aonde eles estiverem, nos seus lares, nos hospitais, nas regiões do plano espiritual. Não importa, a espiritualidade, a amiga que trabalha com aquela equipe, vai atuar em benefício daqueles que estão realmente com os seus nomes no tratamento à distância. Então, é maravilhoso também este trabalho. Temos as palestras públicas, onde as pessoas estão ali tendo a oportunidade de adquirir conhecimento à luz do Evangelho de Jesus, e com isso também se reformar, com isso também aurir novos ânimos para as lutas da vida. Como agora estamos aqui na palestra pública, exatamente com este objetivo. Faz parte também da assistência espiritual. Implantação do Evangelho no lar. Muitas casas espíritas têm equipes que implantam o Evangelho no lar, na casa de seus frequentadores, para que as pessoas possam trazer Jesus para dentro de seus lares. E isso é maravilhoso, isso é super importante. Então, é um trabalho também maravilhoso que algumas casas espíritas apresentam em benefício de seus frequentadores. Além da visita fraterna, que muitas vezes são equipes que vão nos hospitais visitar pessoas enfermas e que estejam precisando de uma palavra amiga, de um auxílio, de um acolhimento. Então, é a caridade ali também sendo colocada em benefício do próximo. Então, essas são algumas atividades mais usuais que nós percebemos nas casas espíritas e que muitas vezes são colocadas dentro da área de assistência espiritual. Mas temos a área, o departamento de estudos, que são os vários cursos doutrinários e mesmo
cursos de assistência espiritual oferecidos nas casas espíritas, como o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o estudo das obras básicas, que nós já sabemos que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Temos ainda o estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD. Temos ainda o estudo de obras complementares, que são extremamente importantes. Temos ainda os cursos para a formação de trabalhadores, como cursos para a fluidoterapia, cursos para o atendimento fraterno, para a irradiação, para a enfermaria. Então, nós temos um setor, uma área específica dentro das casas espíritas que formatam, trabalham, pensam esses cursos, tanto para os frequentadores como para aqueles que desejam já trabalhar com a doutrina ou dentro da doutrina espírita. Temos ainda a área da mediunidade, que é exatamente a área que vai tratar, organizar as reuniões mediúnicas, todo o intercâmbio que se dá entre o plano material e o plano espiritual, ele é tratado, ele é coordenado pela área da mediunidade. E a área da mediunidade também trabalha em relação aos cursos em parceria com a área de doutrina, dos cursos, dos estudos, vão formatar principalmente os cursos de formação, de educação da mediunidade, para que haja a orientação teórica e a orientação prática, o trabalho prático de educação da mediunidade, para que nós possamos ter bons médiuns, equilibrados, educados em sua mediunidade. Então, é também a área da mediunidade, em parceria, no caso desse curso, com a área de doutrina, que eles vão trabalhar. A área de assistência e promoção social vai trabalhar exatamente o quê? O auxílio aos frequentadores, aos trabalhadores, é a vivência na prática do evangelho e da caridade. Então, eles vão estar ali ajudando aqueles que necessitam, conforme, claro, as condições que a casa tiver. Mas nós não podemos dar o alimento espiritual e não darmos também, muitas vezes, o alimento material, que é tão necessário ainda. Muitas pessoas não conseguem pensar, estudar com o estômago doído de fome, com o estômago vazio. Então, é a atuação conjunta do auxílio, do alimento espiritual e também, muitas vezes, do alimento físico. Temos a área da infância e da juventude, que vão trabalhar as nossas crianças e os nossos jovens, muitas vezes através da evangelização infanto-juvenil. As casas espíritas já vão dando a esse público específico a base, a educação religiosa, para que eles possam ser, sim, adultos, espiritualizados, boas pessoas, homens de bem. Então, muitas vezes, desde ali 3, 4 anos, já há o trabalho destinado a esse público. Então, até os 18, 19, 20 anos, isso vai variar em relação a cada casa espírita, nós vamos ter atividades que envolvam desde os pequeninos até os adolescentes e adultos recém-formados, para que eles possam adquirir essa formação. Então, percebamos que as casas espíritas não esquecem o público infanto-juvenil. A área de comunicação social é a divulgação da doutrina espírita. Não está lá nas finalidades, como nós vimos, divulgação da doutrina espírita, então também precisamos, faz parte dos nossos propósitos, divulgar a doutrina espírita para você, por exemplo, que está aqui ouvindo essa palestra. É importante, pelos meios que forem possíveis, presencial, através das mídias, das redes, da internet hoje, também estarmos ali divulgando as atividades da casa, os trabalhos, os estudos, para que mais pessoas possam conhecer a casa espírita, perceber o quão importante ela é. E a área administrativa é aquela administração do funcionamento geral da casa, estrutura, manutenção, normas, enfim, os regulamentos que a casa necessariamente precisa ter, é a área administrativa. Então, como você pode ter percebido aqui,
Algumas pessoas perguntam, mas as casas espíritas são boas ou são ruins? O que será que, na verdade, eu posso entender como isso? Claro que elas são boas. As casas espíritas, como nós estamos vendo, são pautadas no Evangelho de Jesus, na sua mensagem da Boa Nova. E a casa espírita, assim como as outras religiões, buscam aproximar o homem de Deus. E todas as religiões que buscam aproximar o homem de Deus são, portanto, muito boas, merecem o nosso respeito. Então, nós precisamos tirar um pouco daquele entendimento de que as casas espíritas apresentam algo de místico, algo que não é bom, algo diabólico. Isso, infelizmente, isso decorre de uma educação muito equivocada, embora compreensível, que foi passada, na verdade, de tempos em tempos, aí no decorrer da nossa história. Se nós formos examinar bem a nossa história, percebemos como a comunicabilidade com os espíritos, desde Moisés ali, que teve razão justa para proibir a comunicabilidade com os espíritos naquela época, isso foi sendo, no decorrer da evolução da história da humanidade, sempre algo delicado. Muitas vezes condenado por uns, estimulado de forma equivocada por outros. Então, é natural que algumas pessoas ainda apresentem um certo temor e receio em relação às casas espíritas. Por isso, a importância de nós estarmos aqui explicando, falando o que as casas espíritas são, que elas são boas, que, na verdade, os seus princípios basilares nada mais são do que aqueles vivenciados e trazidos por nosso mestre, Jesus, nosso exemplo e nosso guia. Claro que há quem eventualmente deturpe os princípios da doutrina espírita, mas isso há em todo lugar, em toda e qualquer religião. Por isso a necessidade de nós estudarmos, por isso a necessidade de nós buscarmos compreender, exatamente para que nós possamos separar o joio do trigo, para que nós não nos deixemos influenciar por esses que deturpam a boa vivência dos princípios espíritas e com isso nos distanciemos das casas, percamos uma oportunidade fantástica de crescer, de aprender, de proporcionar a nós os mecanismos para a nossa evolução, que é o nosso propósito de vida, é o nosso propósito maior na atual existência. Então, se eu estiver me sentindo estimulado, com vontade de conhecer um centro espírita, mesmo que seja pela primeira vez, eu nunca estive numa casa espírita, posso chegar lá com certeza. Não há uma ritualística, não há uma normatização. Vá com seu coração aberto. Corações queridos vão receber você, vão acolher você com muito carinho e muito amor e vão explicar para você como a casa funciona. Mas tenha a certeza de que nós precisamos nos permitir, nós precisamos muitas vezes deixar de lado aquele sentimento de dúvida, de crítica, de discriminação, que às vezes ainda existe em nosso coração. Conheça, dê a você esta oportunidade e você vai perceber que é algo muito bom. Mas algo também que eu gostaria de destacar e considero importante é se você tem o interesse, tem a vontade de conhecer uma casa espírita, mas não tem referências, antes de você ir, busque estas referências. Hoje a internet nos fornece tantas informações, verifique na internet, no site, sobre aquela instituição espírita que você tem interesse de conhecer. Converse com pessoas, se possível, que já estiveram lá e possam lhe trazer uma orientação, uma informação um pouco mais segura sobre as casas espíritas. Visite, por exemplo, é uma sugestão, o site da Federação Espírita Brasileira, que traz ali todas as instituições espíritas que estão filiadas à FEB, de modo que ali, pelo menos, você tem um indicativo um pouco mais seguro de que aquelas casas
seguem realmente a codificação de Allan Kardec, os seus princípios basilares. Então, não significa que elas estejam submetidas à FEB, mas significam que aquelas casas, e ali há à disposição de todas as casas a nível de Brasil, então você, em qualquer estado da federação, pode ir lá buscar e ver as casas espíritas que tem na sua cidade. Nós temos ali, pelo menos, uma orientação um pouco mais segura para seguir. Então, busquemos também essas informações para nos ajudarem na escolha e na seleção daquela casa que nós vamos conhecer, daquele centro espírita que nós desejamos conhecer. Então, quando procurar um centro espírita? A qualquer momento. Há pessoas que procuram por situações de doença física ou espiritual, por questões de mediunidade, por curiosidade, porque ouviram falar, porque passam por dificuldades de relacionamento na sua família, no seu trabalho, enfim. Os motivos são variados. Mas, na verdade, ouça o seu coração. Quando você sentir que o seu coração está dizendo para você ir, se dê essa oportunidade. Você não precisa procurar um centro espírita quando você estiver só com problemas. Ali, como nós falamos, tem recursos inúmeros para que você possa continuar bem. Se hoje você já está bem, que ótimo! Lá você vai continuar bem e com certeza sentir-se ainda melhor com todos os recursos que a casa espírita oferece. Então, na verdade, essa hora de procurar uma casa espírita, isso é muito subjetivo. Cada um vai ter um momento, um chamado diferente. Talvez para você seja essa palestra, para o outro seja a perda de um ente querido, uma indicação de amigos, uma enfermidade, um aflorar da mediunidade. Isso varia. Mas com certeza o seu coração vai lhe dizer, você vai sentir no íntimo do seu ser aquela vontade de conhecer a casa espírita, de lá estar, de aprender um pouco mais. Escute o seu coração e com certeza é o caminho, é o melhor caminho. E a casa espírita certa, ideal também para você, vai surgir, porque nada é por acaso. Então, se permita conhecer e deixe que, com certeza, a espiritualidade amiga, Deus, vai conduzir você para a casa espírita adequada, apropriada para a sua necessidade de evolução. Então, esse receio que eventualmente exista, nós sabemos que, como foi dito, decorre da ausência do estudo, do conhecimento do que é a casa espírita, do que, na verdade, ela faz, do trabalho maravilhoso que ela desenvolve. Que nós possamos aqui ter ajudado você a realmente compreender um pouco mais, desmistificar a casa espírita. Discriminações, interpretações equivocadas sempre houve. Então, nós sabemos que muitas vezes as atividades espíritas foram associadas a práticas anticristãs, diabólicas, heréticas. Tudo isso aconteceu durante muitos séculos no decorrer da nossa humanidade. Mas hoje, todos nós estamos tendo a oportunidade de entender melhor o que é o centro espírita, do que é a casa espírita. Não é um local infestado de espíritos, onde nós corremos grande perigo em lá estar. Não é lá em lá estando, em lá estando. Não, não é assim. Não é uma casa infestada de espíritos. Não que não tenha, não que não existam espíritos, mas os espíritos existem em todos os lugares, não apenas nas casas espíritas. E isso nós aprendemos lá também. Vamos entender e compreender que os espíritos, na verdade, estão ao nosso redor. E que a partir da sintonia do nosso coração, nós vamos atrair para nós bons ou maus espíritos. Nas casas espíritas, então, meus queridos amigos, você certamente vai ter a oportunidade de se aproximar de Deus. E isso é o mais importante. Lá você vai encontrar os recursos que você precisa para realmente trabalhar a sua reforma íntima. Nós precisamos, sim, trabalhar o nosso coração. E é assim que nós já vamos aqui finalizando a nossa reflexão. Nós estamos nas casas espíritas, não com o objetivo único e exclusivo de entender, de aprender, de desenvolver a nossa intelectualidade,
Não. Nós estamos ali, e essa é a importância maior das casas espíritas. Nós estamos ali para aprender a amar. Nós estamos ali para aprendermos, pouco a pouco, a trabalharmos o nosso coração, a reformarmos o nosso coração, ainda tão endurecido, ainda voltado para o egoísmo e para o orgulho, com a reforma íntima, com o esforço constante no bem. Nós vamos nos depurando, vamos evoluindo e vamos realmente nos aproximando de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Portanto, meu querido amigo, minha amiga, permita-se conhecer as casas espíritas, permita-se amar um pouquinho mais a todos, permita-se viver o Evangelho de Jesus. E agora, finalizando, seguindo realmente para a parte final da nossa palestra, eu trouxe uma poesia. Eu sempre gosto de, no fim das nossas palestras, das nossas reflexões, criar uma poesia, trazendo uma mensagem final para que nós possamos guardar em nossos corações. E nós fizemos uma poesia que se chama A Casa Espírita. E diz: a casa espírita é templo, é lar, é escola, é hospital, auxilia o ser a se burilar, a ver-se espírito imortal. Nela se estuda o espiritismo, mas sem buscar proselitismo. Tem em Kardec o fundamento, dando ao homem discernimento. Na caridade põe a salvação, para se alcançar a perfeição. Vê no próximo um irmão, incentiva em nós a união. Auxilia na conexão com o Criador, mostra-nos o Pai e seu amor. Para nós é bastante desafiador, mas também renovador. Lá somos orientados, lá somos amparados, lá somos espiritualizados e ainda reformados. A casa espírita seja grato por lhe tornar mais sensato, quando ensina ser o amor, o remédio para toda dor. Muito obrigada. E vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, neste momento, queremos te agradecer imensamente por este banquete espiritual. Obrigada pelo teu amparo, pelo teu esclarecimento, que certamente, Senhor, nos ajudará na reforma íntima e na aproximação contigo. Todos nós desejamos ser melhores e, com certeza, a partir de hoje, veremos na casa espírita um instrumento que nos auxilia a alcançarmos, a chegarmos a esta meta. Muito obrigada pelo teu amparo, pelo teu auxílio e pelo teu amor. Que assim seja. Um grande abraço e até a próxima.